Alright, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, este é o Castminster, o seu podcast de teologia reformada, e esse é o episódio de número 23. Meu nome é Alexandre Rocha e vocês sabem qual é a fruta que te faz cair no mistério? É o tucumanto. Isso. Será que o pessoal do que não é do norte vai sacar isso, cara? Mano, joga no Google Tucumã, mano. Não é possível. Joga aí no Google Tucumã, vocês vão entender e aí vocês vão dar risada com delay, mas foi ótima a piada, foi ótima. Não, a minha não é tão boa não, eu sou o Diego Montenegro e se você estiver ouvindo isso de manhã, dê bom dia ao Espírito Santo. É um herege, né? A minha é aquele humor mais herético, né? Aquela coisa mais leve. Certo. Herege. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan e esses meus amigos aqui que eu vou conversar são aqueles que, ao contrário de Judas, verso 19, são os que têm o Espírito. Aí já é mais bíblico, né? Um negócio assim mais espiritual. Tem de tudo nesse podcast, uma beleza. Olá, meus amigos, meu nome é Piton e eu nasci no fogo, eu fui batizado no fogo e eu vou subir no fogo de Jeová. Eita, meu mistério. Então, pessoal, hoje é o episódio de número 23, como nós dissemos, e o episódio de hoje a gente vai falar a respeito das perguntas de número 29 e 30 do nosso cheiroso breve catecismo, que vai falar do papel do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e o papel e a atuação dele na obra da salvação, como o Espírito atua após a obra do Pai e do Filho, quais são os frutos de sua obra para a nossa vida prática. Então, vamos para os recados da Abadia. E nos recados da Abadia de hoje, nós queremos agradecer aos ouvintes que estão acompanhando a gente aí ao longo desse ano. Queremos recomendar alguns episódios, o que a gente gravou com o Rodolfo Amorim a respeito do pensamento econômico de Calvino. Gravamos também com o pastor Marcelo Carvalho 2 episódios sobre cosmovisão indígena, sobre suas crenças. Foi um papo muito legal sobre missões transculturais, vale muito a pena vocês ouvirem. Gravamos também com o pastor Estênio Márcios um episódio sobre música e confessionalidade, ficou muito bacana também. Ouçam-nos no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de podcast, no seu agregador. E sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, temos o nosso grupo no Telegram. Que mais? Só isso? Então vamos para o episódio. Então, as perguntas que nós iremos abordar, como eu já falei, é a pergunta de número 29 e 30 do breve. A pergunta de número 29 diz: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? E a resposta é: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Espírito Santo. A pergunta de número 30 diz: como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? E a resposta diz: o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Bom, partindo para as questões iniciais. Bem, nós já temos visto que a nossa salvação é fruto da obra do Pai em seus decretos eternos e de Cristo na cruz. Mas agora nós lemos sobre a aplicação dessa salvação pelo Espírito Santo. Afinal, o que o Espírito Santo faz em meio à obra do Pai e do Filho? Vamos lá. Então, pelo que ficou claro aí, até pela leitura das perguntas, o papel do Espírito Santo é aplicar essa redenção que é adquirida pela obra do Filho e pelos decretos do Pai, como a gente mesmo já tem dito. A pergunta que, na verdade, vai se colocar para a gente responder aqui, para nós todos pensarmos sobre isso, é a questão do que é essa aplicação, né? Recai sobre isso. Tá, o papel dele é aplicar, o catecismo está dizendo isso, ele aplica a redenção adquirida, mas no que consiste essa aplicação? E aí vou colocar aqui resumidamente, eu acredito que todo mundo aqui vai contribuir com algum aspecto dessa aplicação, mas resumidamente eu poderia dizer que essa aplicação que o Espírito Santo faz da salvação para conosco é a iluminação do nosso entendimento, e isso pela revelação divina. Então o aspecto que eu vou trabalhar aqui basicamente é esse, de como o Espírito Santo ele atua por meio da palavra.
E os reformadores, inclusive, eles dão bastante ênfase a isso. Eu separei aqui 3 falas, só para a gente deixar esse ponto bem claro. O Lutero ele diz o seguinte, abre aspas, Deus não dá a ninguém o seu espírito ou favor, a não ser mediante ou com a palavra externa que o precede. Assim, seremos protegidos dos entusiastas, isso é, dos espiritualistas que possuem o espírito sem a palavra e antes dela e que, portanto, julgam, interpretam e torcem as escrituras ou a palavra falada de acordo com o seu prazer. Deus não tratará conosco, exceto por meio da palavra externa e do sacramento. Tudo que é atribuído ao espírito, a parte de tal palavra, é um sacramento do diabo. Então o Lutero, fecha aspas, o Lutero entende que não há revelação, não há comunicação da parte de Deus que não se dê pela palavra. Então o Espírito Santo ele atua por meio da palavra para trazer essa revelação divina. É aquela coisa que a palavra, o texto bíblico, ele lido a parte do Espírito, ele não tem esse efeito salvífico. É o Espírito que atua no texto bíblico para fazer com que o sentido salvífico dele, o poder salvífico dele, o poder do Espírito é que faz a salvação ser aplicada. Então o primeiro relato aqui deixa isso claro. Aí o Zwingli, reformador suíço, diz que, abre aspas, se o Espírito de Deus está com vocês, é demonstrado acima de tudo se a sua palavra for ou não o seu guia. E se fizerem nada senão o que está claramente indicado na palavra de Deus, para que a Escritura seja seu mestre e não vocês, os senhores das Escrituras. Sempre que damos ouvidos à palavra, adquirimos conhecimento puro e claro da vontade de Deus e somos atraídos a Ele por seu Espírito e transformados à sua semelhança. Então mais um relato aqui de que a ação clara do Espírito Santo é a obediência à palavra, é a conformidade com a revelação da Escritura. E aí, para finalizar esse primeiro momento, o Calvino vai dizer o seguinte, abre aspas, o testemunho do Espírito é mais excelente do que toda razão, pois como só Deus é testemunho digno de si mesmo em sua palavra, assim também a palavra não encontrará aceitação no coração dos homens antes de ser selada pelo testemunho interior do Espírito. Então, ou seja, a palavra ela tem um testemunho digno por si mesma, mas ela não encontra aceitação, como Calvino está dizendo, no coração dos homens, sem o selo, sem a atuação do Espírito. Então, o aspecto que eu queria trazer para a gente hoje é esse. O Espírito Santo atua iluminando o nosso entendimento para que as palavras que estão ali escritas no texto sagrado da Escritura, que são palavra de Deus, eles têm o poder salvífico sobre nós. Alguma parte aí do que o Alexandre leu falou sobre salvação eficaz, que a gente vai falar em episódios futuros sobre o que é vocação eficaz, mas aqui já fica claro isso, que tem a ver com o selo do Espírito, tem a ver com a ação do Espírito, e não com uma mera leitura curiosa da Bíblia, mas com o Espírito Santo atuando pela leitura da Bíblia, pelo entendimento da Bíblia. O primeiro aspecto que eu queria colocar é esse. E essa aplicação é o que a gente chama de regeneração, né? Ou novo nascimento. Jesus ele promete lá em João 16 que ele enviaria um Consolador, né? O Consolador é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo iria lembrar-nos, né, do pecado, da justiça, do juízo. Ele iria ensinar a eles, né, lembrar aos discípulos tudo aquilo que eles tinham dito, né? Iriam capacitar os discípulos para a pregação, né? Isso acontece lá em Atos 2, né? E as Escrituras afirmam também, né, que aqueles que são feitos filhos de Deus, lá em João também, né, são feitos assim por causa do próprio Deus. Não é uma obra humana, né? Ou seja, a gente é passivo nessa parte do processo de salvação. E as Escrituras afirmam também que a gente precisa nascer de novo, né? E o nascer de novo que Jesus afirma é pelo Espírito. Ele diz a Nicodemos, né, que quem nasce de novo nasce pelo Espírito. Então, o processo de crer, de entender, né, o porquê da nossa salvação, da nossa justificação, da nossa situação diante de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Tomando a palavra aplicação, eu gostaria de falar mais em obra do Espírito Santo, né? Então, o J.C. Ryle, ele, num livretinho chamado Você Tem o Espírito Santo, ele vai fazer algumas afirmações sobre
a importância do Espírito Santo para o cristão e também a importância de se ter a noção exata do que significa o Espírito Santo. Eu, particularmente, eu estava me preparando para esse episódio, eu reconheço que eu conhecia muito pouco assim, ou melhor, acho que para quem não é do meio pentecostal, falar do Espírito Santo é algo que às vezes passa desapercebido, né? Mas ele tem uma importância crucial. Então, você tem o Espírito é uma pergunta de suma importância, né? Porque se você não tem o Espírito, você não pode ter parte com Cristo, né? Como diz lá em Romanos 8:9. O Espírito Santo ele é uma marca comum de todos os crentes. Então, se você não tem o Espírito Santo, você está incapacitado à santidade, né? Por conseguinte, você não pode ser um cristão. Se você conhece o Espírito pelos frutos no ser humano, né? O Espírito ele faz a sua presença conhecida, tanto no coração como na vida do ser humano. O Raio ele vai dizer o seguinte, que o homem em que o Evangelho, na verdade o Espírito começa a trabalhar, nunca se apercebe dessa ação do Espírito, a não ser muito tempo depois de que o seu despertar no tempo de sua conversão. Então, assim, o Espírito ele vai agindo de uma forma no ser humano, no cristão, e muitas vezes você não se reconhece mais à frente. Tamanha a transformação que o Espírito ele ocasiona no ser humano. Então, não é uma ação que você provoca, né? Muita gente quer provocar a ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele age quando ele quer. O Espírito Santo ele vivifica os mortos, né? Os mortos espirituais. Ele causa interesse na religião cristã. Cria-se a fé, a esperança, o temor e o amor a Deus. Ele desperta a nossa consciência espiritual e é o Espírito quem ensina o povo de Deus por meio da sua palavra, por meio das Escrituras, né? Então, assim, a aplicação a palavra de Deus, ela se torna eficaz no momento, no caso para a salvação, né? Vamos dizer assim, no momento em que o Espírito ele ilumina a mente humana e ele também nos convence do pecado. O Raio ele vai falar da seguinte maneira, que o Espírito ele inspira um certo conflito interno nas nossas vidas, que é o embate entre a velha e a nova natureza. O Espírito ele causa esse conflito. O Jonathan Edwards ele vai também, num outro livro, ele vai descrever o que seria a obra do Espírito, mas antes ele diz o que não é a obra do Espírito. Uma obra, ela não pode ser julgada simplesmente pelos efeitos causados no corpo. A gente vê isso constantemente hoje, né? São sinais externos no corpo, vamos dizer assim, tremedeira, falar em línguas, né? E outras manifestações a mais. O Edwards ele vai dizer que a gente não pode concluir que as pessoas elas estão sob a influência do Espírito verdadeiro, porque a gente vê alguns sinais no corpo dessa pessoa. Porque isso não é um espírito, na verdade, ou melhor, porque isso não é um sinal do Espírito, na verdade. O contrário também não é verdadeiro. Não é porque essas pessoas apresentam isso que elas não têm o Espírito, né? A raiz e o curso dos fatos devem ser observados e a natureza das manifestações e inclinações deve ser analisada e examinadas pelas regras da palavra de Deus e não pelos impulsos da natureza humana. O Edwards vai afirmar claramente que a nossa imaginação é muito fértil, então ela pode enganar a gente. Então, assim, as obras do Espírito, além daquilo que o Raio falou, a obra do Espírito ela vai produzir os efeitos que engrandeçam a Jesus. Essa obra de engrandecimento de Jesus ela vai reforçar na nossa mente a verdade que é declarada pelo Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador dos homens. Então, a obra do Espírito ela vai consistir também em nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio em carne, como está lá na primeira carta de João. E esse confessar, ele implica muito mais do que admitir que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio em carne. Ele
isso também é confirmado pelo testemunho prático das nossas vidas. Então, assim, o Espírito verdadeiro, ele consiste em se opor às obras de Satanás, porque um é o Espírito de Deus, é aquele que vence o mundo. O outro é o espírito do mundo e fala das coisas do mundo. Em termos espirituais, é como se realmente fosse uma dualidade, bem e mal. O espírito, então, ele age diminuindo o apego dos homens aos prazeres, aos benefícios e honras do mundo e arranca dos corações a procura ambiciosa dessas coisas. Ele leva a busca zelosa do reino de Deus e da justiça de Deus e nos convence da natureza do pecado e da desgraça que é estar sobre o poder do pecado. A manifestação do Espírito, então, ela consiste em um coração desviado do mundo, porque se a gente for parar para pensar, o mundo não está nem um pouco interessado em nos convencer de que estar sobre a escravidão do pecado é uma coisa horrível e que produz a morte. O Espírito, então, ele opera criando uma profunda consideração pelas Escrituras. Quem conhece a Deus nos ouve, né? Assim a Bíblia relata. O Espírito, ele age em meio ao povo como um espírito de amor a Deus e ao próximo. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por haver ele nos dado do seu Espírito. Pessoal, como reformados, é possível que vez ou outra a terceira pessoa da Trindade fique em menos evidência na nossa teologia. Inclusive, a Confissão de Fé de Westminster inseria um capítulo sobre o Espírito Santo de forma tardia e bem tímida até. Então, o que de fato nós professamos sobre o Espírito Santo? Se é que dá para fazer pelo menos um resumo, porque eu acho que não vai dar para fazer de forma extensiva, né? Ou melhor, ou de forma para esgotar, né, tudo que nós cremos a respeito do Espírito. Para começar, eu vou fazer uma passagem pela Confissão de Fé de Westminster para mostrar que a questão do capítulo sobre o Espírito Santo na Confissão de Fé de Westminster, ela é mais uma questão formal, ela não é uma questão teológica. Porque é injusto dizer que a Confissão de Fé de Westminster não fala sobre o Espírito Santo. É uma acusação que a gente ouve, mas é uma acusação muito injusta. E eu vou demonstrar isso citando alguns artigos que eu fiz uma pesquisa breve e consegui sintetizar o ensino da nossa confissão de fé sobre o Espírito Santo. Então eu vou passar bem rápido aqui, porque se eu for ler tudo vai demorar, mas resumidamente, no capítulo 1º, artigo 5º, a confissão diz que o Espírito Santo é quem persuade o coração acerca da verdade da palavra. O artigo 6º fala sobre a iluminação interior que o Espírito atua. O artigo 10º fala sobre o Espírito Santo falando na Escritura. Aí lá no capítulo 3, artigo 6º, fala sobre o cumprimento dos decretos eternos. O Espírito atua no cumprimento dos decretos eternos. Capítulo 4, artigo 1º, fala que a obra da criação é uma obra trina, ou seja, infere-se que o Espírito Santo participa da criação também. No capítulo 7, artigo 3, fala que o Espírito Santo é entregue aos eleitos como forma de habilitá-los a orar e crer na salvação. O artigo 5º fala que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, validando os rituais da antiga dispensação para que eles fossem de fato suficientes em representar os objetos aos quais eles apontavam, né, na revelação completa do Messias. O capítulo 8, artigo 2, fala que o Espírito Santo atuou na concepção de Cristo no ventre de Maria. O artigo 3 desse capítulo 8 fala que o Espírito Santo foi quem ungiu o Senhor Jesus na Epifania, quando foi batizado e tomou posse do ministério. O capítulo 10, no artigo 1º, fala que a obra da vocação eficaz é uma obra do Espírito. O artigo 4 fala que o Espírito Santo tem uma operação comum que atua mesmo nos não eleitos para a chamada da palavra, ainda que não seja eficaz para a salvação. Isso é muito legal e eu acho que a gente vai falar mais para frente sobre isso. O capítulo 11, artigo 4, fala que no tempo e no espaço devido o Espírito Santo comunica a obra de Cristo e os decretos do Pai aos eleitos. O artigo 12, capítulo 1, fala que o Espírito Santo nos insere na família de Deus pela obra da adoção, que nos habilita a chamar o Senhor de Abba Pai. O capítulo 13, artigo 1, diz que o Espírito Santo habita em nós
para a obra da santificação, que ele nos limpa dos nossos pecados progressivamente, que ele enfraquece e mortifica a carne. O artigo 2 fala que o Espírito Santo nos habilita a travar uma guerra contra a carne. O artigo 3 fala que o Espírito Santo nos fortalece nas oscilações que temos nessa guerra. Aí o capítulo 14, artigo 1, diz que o Espírito Santo nos habilita a crer para uma fé salvadora. O artigo 16 diz que o Espírito Santo opera para que queiramos e façamos boas obras, ou seja, as boas obras nos crentes, quando genuínas, são obra do Espírito. Aí o capítulo 17, artigo 2, fala que o Espírito Santo opera a perseverança dos santos. Enfim, é muita coisa. Eu vou só citar agora as referências, não vou mais ler. Capítulo 18, artigo 2, artigo 3, artigo 4. Capítulo 19, artigo 7. Capítulo 21, artigo 3. Capítulo 25, artigo 3. Capítulo 26, artigo 1. Capítulo 27, artigo 3. Capítulo 32, artigo 3. Aí a confissão de fé termina no capítulo 33. E aí, depois de muito tempo, já lá entre o século XVIII e XIX, já mais no século XIX, é que resolveram inserir esse capítulo 34 sobre o Espírito Santo. Só que se você for ler esse capítulo 34, que fala especificamente sobre o Espírito Santo, você vai ver ele descrevendo exatamente essas mesmas coisas que eu acabei de ler nessas muitas referências que tem ao longo da confissão de fé. Ou seja, não havia uma necessidade teológica. Essa é a distinção que eu quero fazer. Não havia uma necessidade teológica de explicar quem era o Espírito Santo mais na confissão de fé. Eu acho que muito por influência do movimento avivalista, não ainda do pentecostalismo, porque eu acho que ele era ainda muito embrionário, mas o movimento avivalista dava uma ênfase muito grande na terceira pessoa da Trindade, e aí eu acho que os representantes de Westminster foram meio que pressionados a cumprir essa formalidade que é colocar um capítulo 34 ali que fala especificamente sobre o Espírito Santo. Mas eu acho que com essas citações que eu fiz, deixa claro que essa necessidade teológica não existe. Existiu uma necessidade formal de colocar um capítulo sobre o Espírito Santo simplesmente para que não se diga que a nossa confissão não dedica um capítulo à terceira pessoa da Trindade. Agora tem um detalhe, essa formalidade ela não passou para todas as tradições. Até onde eu pesquisei, a versão americana e a versão brasileira da Confissão de Fé de Westminster, elas não inserem esse capítulo 34 no corpo do documento, mas sim como um apêndice. Enquanto que a versão europeia foi que inseriu isso no corpo do documento. Então isso prova que sínodos diferentes de igrejas presbiterianas, né, tanto da igreja americana como da igreja brasileira, chegaram a essa mesma conclusão de que teologicamente nós estamos bem abastados acerca de conhecimento sobre o Espírito Santo. O que mostra que esse capítulo 34 ele é uma mera formalidade. Aí o Alexandre falou sobre resumo, né? E de fato, só resta mesmo fazer um resumo do Espírito Santo. E aí, só para finalizar minha fala, eu tomo as palavras do Dr. R.C. Sproul, que fala naquele livro dele, um livrinho pequeno chamado Quem é o Espírito Santo? Ele define o Espírito Santo como o doador da vida, como o nosso advogado, porque a própria palavra ajudador ou consolador é paracletos, né? Aquele que fica ao lado na defesa. Ele é o nosso santificador, ele é aquele que nos unge e ele é aquele que nos ilumina. Então, essa síntese que eu estou fazendo, ela é exatamente um reflexo de tudo que a Confissão de Fé e o Catecismo de Westminster, tanto breve quanto maior, falam sobre a terceira pessoa da Trindade. É isso aí. A gente tem que lembrar também que a discussão sobre a pessoa do Espírito Santo na história da igreja também foi tímida. A igreja dos primeiros séculos passou muito tempo, né, dando importância às controvérsias cristológicas, né? Porque era o que ocorria publicamente, né? A igreja formulava a sua doutrina, né, e defendia a sua doutrina, digamos assim, de acordo com as controvérsias que surgiam. E só a partir ali do final do século IV, que começa depois que eles formulam bem uma doutrina de quem é Cristo, é que eles começam a formular e pensar na divindade do Espírito Santo, a discutir quem era o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. E aí isso se culmina no Concílio de Constantinopla lá em 381, né? E depois Agostinho também vai contribuir, porque depois que se acerta, né? É quase que uma progressão. Depois que se acerta
a questão da cristológica, aí depois se acerta a pneumatológica e aí começam a sistematizar a doutrina da Trindade. Mas até o início do século XX, os estudos sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo, não tinham tanto oh Jesus, esqueci a palavra, corta isso aí. Os estudos sobre pneumatologia não tinham tanta visibilidade, né? Não tinha tanta ênfase como os estudos de cristologia, né? Apesar de que os reformadores falavam do Espírito Santo, Calvino tem um capítulo nas Institutas só sobre o Espírito Santo, mas ainda era um estudo muito tímido. Agora, quando a gente tem o advento do pentecostalismo, e o pentecostalismo, e isso ele faz de colocar de novo o Espírito Santo no centro do debate, né? Os dons, a obra, o fruto do Espírito. Aí é que os reformados, né? Também a maioria das igrejas que era de tradição cessacionista vão começar a se elaborar, né, suas doutrinas sobre o Espírito Santo com mais afinco, né? Mesma coisa também a escatologia, né? A partir do século XX ali, com o dispensacionalismo, é que também as igrejas e os teólogos começam a formular melhor suas doutrinas acerca do milênio, etc. Os estudos sobre o Espírito Santo, né, voltando, se tornaram estudos muito tímidos. Hoje não mais, né? Hoje é uma disciplina de teologia sistemática e a gente tem debates, né, entre pentecostais, cessacionistas, carismáticos acerca da obra do Espírito Santo, de como ele opera a conversão, né, se existe uma experiência depois da conversão ou não. E a Confissão de Fé de Westminster também reflete um pouco do seu tempo, né? Esses debates sobre o Espírito Santo não existiam na época da Confissão de Fé de Westminster, né? Para a Confissão fazer um tratado sobre o Espírito Santo, mas ela vai introduzindo a obra do Espírito Santo em todo o seu texto, né? Só eu dei uma olhada aqui, em 1887 é que a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né? A mãe da IPB, é que ela faz algumas mudanças, né? Na Confissão de Fé, e ela adiciona mais 2 capítulos. Mas depois que algumas igrejas, né, como a OPC, que é a igreja que fundou o Seminário Teológico de Westminster, a PCA, é que elas são dissensões mais conservadoras, né, quando a presbiteriana dos Estados Unidos se tornou mais liberal, elas rejeitam essas mudanças, né, no texto da confissão, e colocam como apêndice. Eu não sei se a IPB fez isso recentemente ou fez antes, né? Já que nessa época ela ainda era ligada à presbiteriana dos Estados Unidos, mas pelo que o Diego disse, já ela colocou só como apêndice. No meu livrinho aqui de Confissão de Fé ela não está como apêndice, né? Mas deve ter essa variação mesmo. Cada presbiteriana, né, tem uma versão diferente da Confissão de Fé de Westminster, né? Tem algumas variações entre cada uma. Foram fazendo suas revisões, seus debates internos aí. A IPB tem uma Confissão de Fé de Westminster com alguns textos diferentes das irmãs americanas. A escocesa provavelmente não fez as mudanças que os americanos fizeram, mas todo mundo é presbiteriano, né? Não são mudanças muito, digamos assim, importantes, né? Primárias. Pegando só um gancho rapidinho sobre o que o Piton falou, me parece que antes do avivalismo e do pentecostalismo, os teólogos eles estavam muito confortáveis com o que já havia de produção sobre o Espírito Santo, pelo fato de que era um senso comum, ou pelo menos me parece assim, me corrijam aí se eu estiver falando alguma besteira, mas me parece que era meio que senso comum fechar a questão e encerrar a questão numa discussão sobre aceitar ou não aquela cláusula, a cláusula filioque, né, do concílio que o Piton citou, né, o Niceno Constantinopolitano. Então, quando você assume essa cláusula, ou seja, você afirma que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, é isso que a cláusula afirma, meio que
encerra meio o debate. Então, os teólogos eles ficam só preocupados em identificar o Espírito Santo na obra do Pai e do Filho. Então, na obra do Pai, o Espírito participa dos seus decretos eternos, participa da criação. Na obra do Filho, ele participa da redenção, participa da santificação, aplicando os méritos do sacrifício salvífico de Cristo. Então, o Espírito Santo ele aparece ali meio que atuando por meio do Pai e do Filho, por meio do que o Pai e o Filho fazem. E aí parece que a impressão de alguns irmãos era de que faltava um capítulo só sobre o Espírito. Um capítulo onde o Espírito pudesse brilhar, digamos assim, onde ele não estivesse atrelado ao Pai e ao Filho. Mas a questão é que o Espírito está subordinado, digamos assim, ao Pai e ao Filho, não é uma questão de diferença substancial ou essencial para o Pai e para o Filho. É mais uma questão de economia trina mesmo. Na economia da Trindade, o Espírito aprove a própria Trindade designar que o Espírito faz essa função de mensageiro, daquele que atua na prática de acordo com os desígnios do Pai e do Filho. Isso não é demérito ao Espírito. Então parece que por isso que as discussões teológicas eram meio limitadas, porque eles se satisfizeram em definir o que o Espírito Santo faz nessa atuação, tendo em vista a economia trinitária. Então, a ideia de fazer de dar um foco para o Espírito Santo meio como uma pessoa individual surgiu ao longo da história. A igreja nunca teve muito essa crise. Só estou falando isso para concordar meio com o que o Piton falou, é isso aí mesmo. A igreja nunca teve muito essa crise. Ela se satisfazia em associar o Espírito à obra do Pai e do Filho, porque o Espírito procede do Pai e do Filho. A igreja sempre confessou isso. Bom, a respeito dessa segunda pergunta, a gente pode salientar que o João Calvino ele foi chamado de o teólogo do Espírito Santo, né? Porque ele foi talvez o primeiro a sistematizar na sua obra As Institutas a respeito do Espírito Santo. Não é que outros não houvessem, né, tratado do assunto, é claro, a gente acabou de falar sobre isso, mas que João Calvino ele dedicou dedicou um lugar central ao Espírito Santo na sua obra. Tanto é que o Benjamin Warfield diz que a doutrina sistematizada pelo Calvino a respeito do Espírito Santo, ela é uma das dádivas à igreja cristã, né? Então ele chega a esse ponto de elogiá-lo dessa forma, dessa maneira. O Calvino, nos seus debates contra a igreja católica, afirmava que a igreja ela não era um fim em si mesmo, mas que a igreja ela existe pela obra do Espírito Santo. Não é o magistério que ilumina a interpretação bíblica, mas sim o Espírito Santo que ilumina as mentes para que possamos entender as Escrituras, né? Então, assim, isso está totalmente relacionado à questão soteriológica, né? Calvino afirma que se a salvação, o recebimento gratuito, ou seja, a graça do Espírito, consequentemente, a graça da salvação é obra do Espírito, do Pai e do Filho, logicamente. Assim, a gente pode dizer que o Espírito, ele, na tradição reformada, ele não é uma força, ele é uma pessoa, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito não é algo que você deva obter para que você possa usar dele. Esse é o conceito de magia, né? Que é a manipulação dos poderes espirituais para que você possa conseguir interesses próprios. Então o Espírito não é essa força, não é essa coisa que você utiliza ao seu bel prazer. E o Espírito, ele é uma pessoa, como eu já falei, ele ouve, ele é uma pessoa, ele ouve, ele vê, ele se entristece, né, como diz a palavra, e ele é Deus. Então, como o Renan falou, o Espírito Santo é uma pessoa, né? É um ser dotado de personalidade, de intencionalidade. Nós vemos isso ao longo de toda a Escritura, mas nós vemos em Atos também, lá em Atos dos Apóstolos, naquela passagem clássica de Ananias e Safira, quando Pedro diz assim que, olha, você não mentiste a homens, mas você mentiste a Deus, e o contexto ali é falando do Espírito Santo, né? Então, assim, você mentiu para o Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém que é relacional, né? Nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito. Diz também que nós não devemos apagar o Espírito, né? Ou seja, há uma dimensão em que
o Espírito Santo se relaciona com os homens, né? Se relaciona com os crentes, né? Ele não é uma força cega, nem não é uma energia, não é um gás, como o Renan falou. O Espírito Santo é Deus, é o Deus trino, é a terceira pessoa da Trindade, né? Um ser dotado de personalidade, o ser que aplica a salvação nos nossos corações, né? Porque às vezes nós podemos ter o conceito bíblico, as pessoas conhecem, cara. Você for conversar com a pessoa, o que Jesus foi fazer? Veio morrer pelos pecadores. Mas isso não é aplicado no coração da pessoa através do. Se o Espírito Santo não aplicar essa verdade, ela se torna só mais um conceito, se torna só uma informação, mas que não produz aquilo que o Evangelho se propõe a produzir no coração de alguém que é eleito. Não se propõe, não produz a salvação, né? Você olha aquilo ali e diz assim, bacana, mas fica por isso mesmo. É interessante. Outro dia eu até escrevi algo a respeito disso, em relação a milagres, cara. É o Espírito Santo que opera milagres, né? O Senhor Deus opera milagres através do Espírito Santo. Cristo operava milagres através do Espírito Santo, inclusive em não crentes, inclusive em pessoas que não criam no Senhor. O milagre acontecia, a pessoa entrava, entre aspas, em contato com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo repousava sobre a pessoa, curando a enfermidade, expulsando demônios, e às vezes a pessoa não cria. A pessoa entrava em contato, mas não cria, não amava o Senhor, né? A Bíblia diz também que há um espírito no mundo que é contrário ao Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 2, capítulo 2 diz assim, no versículo 2, eu vou ler do versículo 1, no capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe um espírito no mundo que atua nos filhos da desobediência, transformando as pessoas em cada vez mais egoístas, cada vez mais autocentradas, né? As pessoas cada vez mais distantes do Senhor, cada vez mais tendo antipatia contra Deus. E o Espírito Santo, é claro que eu não estou pregando aqui um dualismo, né? A força do bem contra o mal, dois deuses, nada parecido. Mas assim, há um espírito que não é uma pessoa, não é um outro Deus, mas como eu posso dizer, quando você está em equipe, nós estamos aqui num espírito de unidade, nós estamos no espírito de união, né? E o mundo também tem esse espírito, né? Tem esse espírito de inimizade contra Deus, né? E o Espírito Santo é quem quebra essa desunião contra Deus. Ele é que esmaga esse falso espírito, trazendo uma vida nova, né? O teólogo antigo, o Renan falou que o Calvino era chamado teólogo do Espírito Santo, né? Mas o Basílio de Cesareia também, né? Conhecido pelos católicos como São Basílio, conhecido também como teólogo do Espírito Santo. Ele diz assim: pelo Espírito Santo vem a restauração ao paraíso, a ascensão ao reino do céu, a volta à adoção como filhos, a liberdade de chamar Deus de Pai, sermos feitos participantes da graça de Cristo, sermos chamados filhos da luz, compartilharmos da glória eterna e, em poucas palavras, sermos levados a um estado de toda a plenitude da bênção, tanto neste mundo como no do porvir. Mano, ele meio que fez um apanhado, realmente, como posso dizer, um resumo de tudo aquilo que o Espírito Santo faz, da sua obra, né, do seu papel nesse mundo, né? Eu achei muito interessante, cara, muito, muito legal, muito bacana. Graças ao Senhor. Pessoal, na resposta da pergunta 30 é dito que a fé é operada em nós e que ela é o resultado da ação do Espírito Santo aplicando a obra de Cristo. Isso significa que nós cremos em Deus depois que já somos salvos? Não é o contrário? A fé gera salvação ou a salvação gera a fé? Então, a gente já tocou nesse ponto. A gente acabou que meio que já revelou algumas coisas sobre como o Espírito Santo é quem nos capacita e nos habilita a crer. Ou seja, a fé ela é posterior à ação do Espírito. A gente já deixou isso mais ou menos apontado. Só que eu queria retornar a um ponto que eu mencionei lá quando eu estava falando sobre as menções ao Espírito Santo na Confissão de Fé de Westminster. E ele fala lá sobre a ação do Espírito Santo mesmo em pessoas que não são crentes. E o Alexandre também voltou a mencionar isso, sobre como o Espírito Santo tem uma atuação junto
aos não crentes, né? Isso eu achei muito legal, porque geralmente a gente associa, como o Renan falou, os reformados e tal, estão mais acostumados a associar o Espírito Santo ao testemunho interno, a obra da santificação, a contrição do coração e etc. Mas eu peguei algumas coisas do próprio Calvino sobre como o Espírito Santo está associado à criação e à graça comum, né? O Calvino vai falar que na criação pós-queda, a razão humana ela não perdeu todas as competências, né? Todas as competências dela de criar coisas boas, né? Então ele vai dizer que as artes, a ciência são produtos dos nossos talentos que são dom de Deus. Não perderam essa ligação com o caráter criador do nosso Deus. Então o Calvino chama isso de resquícios da imagem divina. Então, lógico, ele sempre vai enfatizar. Quando se trata do conhecimento de Deus, ele fala, os cientistas, os artistas, os filósofos, eles são mais cegos do que as topeiras. O Calvino fala isso. Contudo, o Calvino ele indica, já no tempo dele, que a arte, a ciência e essas habilidades humanas, mesmo no seu estado de queda, são mostras da ação e da obra do Espírito Santo. Isso eu acho muito, muito interessante de frisar. Ele afirma que, inclusive... Só um adendo rápido, desculpa. Vai. É que falou bastante sobre a questão do Espírito Santo como dom. O Hilário de Poitiers, no Tratado sobre a Trindade, ele se refere bastante ao Espírito Santo como esse dom, né? Então, de fato, relacionado a essa questão que tu estava falando da graça comum, né? Que Deus ele dá o dom aos homens para que eles desenvolvam obras maravilhosas, e isso tudo redunda em glórias a Deus, mesmo que esses homens não glorifiquem a Deus, né? Isso é dom, é presente, é o Espírito Santo. Sim. A gente lê isso bastante, principalmente na vertente calvinista, que é uma vertente que fala muito da graça comum. O que é novo para mim, que eu achei interessante trazer, é esse link bem explícito que o Calvino faz com a pessoa do Espírito Santo. A gente vê muita gente falando dos dons que Deus dá, né? Uma forma meio genérica, assim, Deus dá dons aos homens e tal. Eu achei interessante esse link que o Calvino fala. E ele vai além, ele diz o seguinte, olha, ao desprezar tais dons, desonramos o Espírito. Né? Uma linguagem forte, né? O Calvino sempre tem... um pouco mais esse cuidado, né? O Calvino não é marcado pelo mesmo temperamento que o Lutero tem, por exemplo, que é bem mais agressivo, mas isso aqui é bem, bem forte, dizer que quem despreza os dons da graça comum, desonra o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Ele fala que se o Senhor quis que fôssemos ajudados em física, dialética, matemática e disciplinas semelhantes por obra e ministério de ímpios, usemos essa assistência. Pois se negligenciarmos o dom de Deus livremente oferecido nessas artes, devemos apenas sofrer o castigo por nossa preguiça. Fecha aspas para o Calvino aqui. Então ele vai deixar bem claro que para ele o Espírito Santo ele habita nos cristãos, tornando esses cristãos como templos sagrados da sua presença. Só que a gente não pode perder a ênfase de que o mundo é uma criação do Espírito. O Espírito Santo trabalhou na obra da criação também. Então o Espírito Santo ele não perdeu controle, nem perdeu o mérito pela criação. Então não é porque o Espírito Santo tem esse aspecto interior nosso, que nós somos templo do Espírito Santo, que o mundo também deixa de ser um ambiente no qual nós nos movemos em relação com o Espírito. A última fala do Calvino que eu quero trazer aqui é que ele fala que, no entanto, o Espírito Santo preenche, move e desperta todas as coisas. Deus faz isso pelo poder do mesmo Espírito com que ele age nos crentes. E o faz de acordo com o caráter que ele conferiu a cada espécie pela lei da criação. Então, eu achei isso muito interessante, achei muito importante trazer, porque a gente está sempre associando o Espírito Santo com a graça especial, claro, é muito importante, mas eu achei interessante ver como o Espírito Santo está dentro da graça comum também, como o Espírito Santo está agindo no mundo e como nós falamos aqui, como não se trata de um dualismo, né, mas de uma dualidade. Se nós legarmos o mundo que é do Senhor, que o Senhor criou a esse Espírito, que é o adversário, nós estaremos desonrando os dons que o próprio Espírito deu a nós, né? E aí, só para finalizar com um pouco da graça especial também, já que eu já falei da graça comum, a diferença básica é conhecimento de Deus, não conhecimento de outras coisas, sobre as leis da natureza, sobre física, matemática, dialética, etc. Então, só para finalizar com uma citação do Lutero, ele diz assim: nem eu nem você poderíamos saber coisa alguma de Cristo
ou crer nele e tomá-lo como nosso Senhor, a menos que esses fatos fossem oferecidos a nós e outorgados em nosso coração mediante a pregação do Evangelho e pelo Espírito Santo. Ou seja, a pregação do Evangelho, mas pelo Espírito Santo, não só a pregação em si. Aí ele continua: acredito que não posso, por minha própria razão ou força, crer em Jesus Cristo, meu Senhor, ou ouvir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou-me com seus dons e santificou-me e me manteve na fé verdadeira. Aí eu trouxe também a fala do Zwingli e do Calvino, que testificam a mesma coisa. Não vou ler para não ficar longa a fala, mas eles concordam com isso, que o Espírito Santo atua na graça comum, habilitando o ser humano a crer, a receber a fé e a professar essa fé. Então a fé, sem dúvidas, aqui vai aparecer como um resultado posterior à ação do Espírito, e não antes disso, né? Então, só para diferenciar aqui, eu espero que tenha sido claro aqui. Quanto a essa pergunta, o que vem, né? Qual é a ordem? Posso dizer o seguinte, que é o Espírito que conduz a fé e, consequentemente, a salvação. Sem a iluminação do Espírito, a palavra de Deus ela não opera. Como o Kalbar fala, citado pelo Kevin Van Hooser, o Espírito é o Senhor da audição. Então, é a salvação que gera a fé. Romanos 5,5 fala o seguinte: o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. De forma prática, isso significa que o Espírito ele ilumina as nossas mentes de modo a conhecermos o amor de Deus. E abre aspas para o Michael Reeves, né? Que é o autor daquele livro Deleitando-se na Trindade. E essa luz nos aquece, atraindo-nos para amá-lo e transbordar de amor sobre os outros. Ao revelar-me a beleza, o amor, a glória e a bondade de Cristo, o Espírito acende em mim um amor cada vez mais profundo e sincero por Deus. E ao estimular-me a pensar cada vez mais em Cristo, ele me faz mais e mais semelhante a Deus. Ou seja, menos obcecado comigo mesmo e mais ligado a Cristo. Ele vai dizer que o Espírito ele embeleza a nova criatura que nós somos em Cristo. O velho homem, ou a velha natureza, ele é voltado para si mesmo. A gente dá valor infinito à nossa suposta independência. Então, é o Espírito que faz com que os meus olhos sejam retirados de mim mesmo. Deus, ele não requer de nós apenas que vivamos sob seu governo. Se assim fosse, o Espírito ele se importaria somente em me fazer um bom seguidor de regras e cumpridor de leis. Mas, abre aspas mais uma vez, o meu amor próprio jamais precisaria ser desafiado. Na verdade, eu poderia alimentá-lo com muita alegria, concentrando-me em como sigo bem as regras. Mas o Espírito vem com um propósito bem mais profundo, que eu conheça o Filho e seja como ele. Portanto, o cerne da questão é que meus olhos o contemplem. Conhecê-lo é vida e contemplá-lo é o que aviva. Então, assim, fora da ação do Espírito em nos chamar à fé, nós vamos continuar olhando para nós mesmos e vamos continuar perdidos nos nossos pecados. Citando Paulo, né, para eu fazer minha pequena contribuição, né, ele afirma, né, na segunda carta aos Coríntios, né, que é pelo Espírito, né, tipo, aquilo que a gente faz não vai conseguir alcançar salvação sem o Espírito, nem a própria palavra de Deus, como Calbart também interpretou. Ela tem efeito em nós sem o Espírito. A gente pode ler, a gente pode tentar interpretar, mas ela não vai surtir efeito, ela não vai... a gente não vai entender verdadeiramente, a gente não vai ser confrontado se não for pelo Espírito. Se o Espírito não nos regenerar, não tirar as escamas dos nossos olhos, a gente não pode trilhar o caminho de graça, né? A gente não pode entender nossa pecaminosidade, a necessidade que a gente tem de salvação, o porquê a gente precisa santificar. Tudo é obra do Espírito. Então, há uma função também do Espírito que a gente não mencionou, né, que é de suma importância
claro que a gente não vai esgotar tudo aqui, mas duas funções, né? Dois papéis do Espírito, que é o de consolador e de intercessor, né? O Senhor Jesus Cristo diz que se ele não for, o outro consolador não virá, né? Então, assim, o Espírito Santo é descrito na Bíblia como o consolador, né? Que nos consola em todas as nossas tribulações, né? Há momentos da vida em que a gente passa por dúvidas, por temores, por tribulações, por dores. O Espírito Santo nos consola em todas essas coisas, né? Nós temos a esperança do Espírito que nos consola em todas as coisas, né? E ele também é intercessor, né? Porque a Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, mano. Se o Espírito não interceder por nós, a nossa oração acho que nem sobe, não passa do teto, né? Então nós temos a bênção de ter o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso intercessor, refazendo nossas orações, fazendo elas chegarem ao Pai de forma agradável mediante Jesus Cristo, né? Então é uma bênção mesmo de Deus, o Espírito Santo. Para finalizar, pessoal, ainda na resposta da pergunta de número 30, ela fala que o resultado da obra do Espírito é que nós somos unidos a Cristo. No que consiste essa união e quais são os frutos práticos dela para nossas vidas? Vamos lá. Como a gente já tem falado aqui no episódio, o Renan acabou de falar uma coisa muito interessante, que é a limitação que muita gente vê do fruto do Espírito a um mero cumprimento de regras, né? Então eu queria terminar falando sobre o que seria viver sobre o poder do Espírito. O Francis Schaeffer, naquele livro Verdadeira Espiritualidade, ele define essa espiritualidade genuína, né, como justamente uma espiritualidade de quem vive sob o poder do Espírito. Isso eu acho muito interessante. E aí ele chega a um certo ponto do livro, lá já pro final praticamente, que ele se faz essa pergunta, né, do que é viver sob o Espírito. E aí ele dá várias definições, mas ele também se pergunta, ele fala como é possível viver assim. E aqui abre aspas para o Francis Schaeffer. Aí ele responde: começarei a procurar algum tipo de êxtase ou experiência exótica? A resposta a tudo isso é não. Deus traça e junta dois fatores da realidade aqui. O fator relacionado com o fato de estarmos com Cristo quando morremos, e o fato relativo aqui no presente, com igual certeza, se aceitamos e recebemos a Cristo como Salvador, ele já habita em nós com o seu Espírito Santo. Quando eu morrer, é certo que eu estarei com o Senhor. Os cristãos já falecidos, incluindo os meus entes queridos, estão com ele agora, mas ao mesmo tempo, no presente momento, eu já tenho o Espírito Santo. O cristão já falecido está com Cristo e com o Espírito agora, e ao mesmo tempo Cristo vive realmente dentro do cristão. Cristo vive em mim. Fecha aspas. O que eu quero chamar a atenção para essa abordagem que o Francis Schaeffer dá sobre o que seria viver sob o poder do Espírito para ter uma espiritualidade genuína, é o fato de que muitas vezes nos escapa a compreensão ou nós esquecemos e precisamos relembrar com frequência que o Espírito Santo é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, cara. O Espírito Santo é o poder que vai nos ressuscitar quando do retorno do Senhor Jesus, ou se estivermos aqui, é esse Espírito que vai revestir o nosso corpo corruptível de incorruptibilidade. Então, a gente se esquece muitas vezes que esse Espírito tão poderoso para fazer essas coisas, para vencer a morte, esse Espírito já está dentro de nós. E aí o chefe vai falar que Deus ele pede de nós que nós vivamos de uma forma como se nós já tivéssemos morrido e provado do poder desse Espírito. Porque na verdade é isso que já aconteceu. Quando nós fomos crucificados com Cristo, a Bíblia diz que não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. O Schaeffer chama atenção para isso, para dizer que a partir do momento que você recebe Cristo, você tem que se preocupar em viver de acordo com esse Espírito que vive dentro de você. E isso exige essa compreensão. Exige essa compreensão de que você tem esse Espírito. Não só para um mero cumprimento de regras, como a gente já tem falado, mas para viver uma vida que já se faz como uma ponte para outra vida, onde vivemos plenamente com esse Espírito. E aí o Schaeffer fala uma coisa muito interessante, que é uma tal de uma passividade ativa. Não sei quem de vocês aí já leu esse livro, e não sei o que vocês acharam dessa passagem, mas eu achei muito interessante quando ele fala dessa passividade ativa. Essa passividade ativa, mais ou menos, é meio que uma tensão entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Ele vai dizer que quando nós temos o Espírito dentro de nós, ele nos habilita
a fazermos as boas obras que Deus requer de nós, de certa forma. É como se nós, passivamente dependentes do Espírito Santo, passássemos a ser ativos por causa do Espírito. Nós vivemos de uma forma ativa, nós produzimos coisas boas porque esse Espírito habitou em nós quando ainda estávamos ali passivos a Ele. Então eu acho que muitas vezes o Espírito Santo é reduzido, como a gente já tem falado nesse episódio, a fatores externos, e muitas vezes ele é reduzido a um mero fator de contrição emocional, né? E isso aqui que a gente está falando, que o Schaeffer chama inclusive de o verdadeiro misticismo, né? O misticismo cristão, para ele é isso, é uma coisa que afeta o nosso intelecto, sim, mas afeta o nosso corpo também, mas é uma coisa que também afeta a nossa compreensão de vida. É uma coisa que nos faz nos preocupar com a vida que nós levamos já nessa terra, porque nós já entendemos qual é a consumação dessa vida, nós já entendemos qual é a vida que vamos viver na outra vida. Então nós nos sentimos inconformados em viver uma vida nessa terra aquém, né, abaixo do nível desse Espírito que habita em nós. Um dos textos mais fabulosos para mim do Novo Testamento é, sem dúvidas, Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando ele fala que nós não estamos esperando epifanias ou teofanias como os judeus esperavam, nós não estamos esperando só baseados num pleno conhecimento racional como os gregos estavam, mas nós estamos baseados porque temos a mente de Cristo. O conhecimento que nós temos é um conhecimento proveniente da mente de Cristo, a mente de Deus que está em nós. Então isso requer de nós uma forma de vida. Eu não vou entrar nos detalhes positivos e negativos do que o Espírito Santo faz, o que nós não devemos fazer porque temos o Espírito, o que nós devemos fazer porque temos o Espírito. O fato é, esse Espírito requer de nós um estilo de vida de acordo com a realidade dele. Desse Espírito que está com Deus no céu, desse Espírito que ao mesmo tempo está dentro de nós. Então, sem dúvidas alguma, é preciso uma reflexão, uma autoanálise nossa, e eu queria deixar essa mensagem para quem estiver nos ouvindo agora. É necessário fazer uma autoanálise, assim como eu fiz quando li esse livro. Cara, eu fiquei um tempo pensando sobre como eu não tinha refletido sobre o Espírito Santo nesse sentido, sobre como eu preciso já me preparar para a existência vindoura nessa terra, porque o Espírito que eu vou ter completamente na outra vida, eu já tenho ele aqui. Então eu não posso ter a mesma vida que eu tinha antes, nem posso ter a mesma vida dos meus contemporâneos, de forma alguma. Esse Espírito tem que redundar num estilo de vida diferente. E essa é a reflexão que eu queria deixar. O Espírito de Cristo já habita em nós e por isso devemos viver em novidade de vida. Finalizando, eu acho muito interessante a gente pensar que nós vivemos sob o cumprimento de promessas referentes ao Espírito Santo. Especialmente no Antigo Testamento. Ezequiel vai falar disso. Ezequiel nos mostra que havia uma promessa divina, que o povo ele teria um novo coração, fruto do derramamento do Espírito, e que assim ele renovaria e capacitaria esse povo a obedecer a Deus e a viver para Deus. Joel também vai dizer que no derramamento do Espírito, todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Isaías vai afirmar que no reino messiânico, no reino de Cristo, o Espírito ele viria sobre o povo de modo a restaurá-lo, a dar-lhe vigor, autoridade, santificação e purificação da idolatria dos seus pecados, como afirma o reverendo Augusto Nicodemos no seu livro sobre o Pentecostes. João Batista, próximo do cumprimento de tais promessas, afirmou que estava por vir aquele que batizaria com o Espírito Santo. E Jesus cumpriu todas essas promessas. Ao ir ao Pai, né, após a ressurreição, voltou para o Pai, mas com a ida dele, ele iria enviar o Consolador. Esse Consolador ele nos guiaria a toda a verdade e testificaria de Jesus e do Pai nos nossos corações, sendo que isso capacitaria e capacita os discípulos a fazerem missões, a levar o Evangelho a todas as nações. Então, uma aplicação prática, logo de cara, é que nenhum espírito missionário ele subsiste sem o Espírito de Deus. O reverendo Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte:
Foi no contexto da preparação e celebração da Páscoa que o Senhor Jesus experimentou a morte e a ressurreição. 50 dias depois veio o Espírito Santo. Essa data reveste-se de simbolismo, pois o dia de Pentecostes era associado à festa das colheitas, uma festa de exaltação e vitória, sendo, portanto, ocasião apropriada para marcar a vinda do Espírito Santo e o início da missão da igreja. Dessa forma, no Pentecostes, um dos sinais do Espírito foi o falar em línguas, ou idiomas estrangeiros, apontando para uma reversão daquilo que havia acontecido lá na Torre de Babel, onde Deus desceu e confundiu a língua das nações, porque as nações haviam se desviado de Deus. Agora as pessoas elas podiam compreender umas às outras através do Espírito Santo, cada uma na sua própria língua materna. Dessa forma, o Espírito ele serve como nosso consolador, porque em Cristo ele nos capacita a termos frutos e a darmos frutos, né? Os frutos do Espírito, a saber, são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei, né? O amor, ele é a base de todas as virtudes cristãs. O amor, ele é o quê? Ele é paciente e ele é bondoso. A alegria de que se fala, ela não é uma alegria superficial, não é a alegria que o mundo desfruta. Essa alegria ela é um estado de espírito que, mesmo em meio às dificuldades, não se deixa apagar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A paz, ela se refere a uma tranquilidade experimentada por aqueles que de fato são justificados por Deus. A longanimidade, ela se refere a uma virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Significa magnanimidade, generosidade. A longanimidade também está associada a ser vagaroso em irar-se, ou tardio em irar-se, né? Longura de espírito. Deus é longânimo. Por quê? Porque ele é tardio em irar-se contra nós. Após a longanimidade vem a benignidade, que é a virtude de ser gracioso, gentil, compreensivo, terno de coração. É a capacidade de fazer com que os outros se sintam à vontade na sua presença. Aquele que se interessa pelos sentimentos dos outros. Quem mais foi benigno do que o Senhor Jesus? A bondade que é viver de acordo com padrões elevados. Significa uma beleza interior. A fidelidade, que significa lealdade tanto para com os homens, mas principalmente para com Deus. Isso é um fruto do Espírito. Mansidão, que é controlar as suas emoções agindo com amor. Controlar a sua força e usá-la de maneira correta. Agir ativamente para fazer o bem. E também domínio próprio, que é um dos frutos que mais nós precisamos nos nossos dias. Que é o autocontrole, é a temperança, é a capacidade que nós como cristãos temos que ter de controlar o nosso corpo e a nossa mente. E o melhor de tudo é que a gente sabe que muitas vezes a gente não demonstra esses frutos, mas o Espírito ele é nosso consolador, de forma que mesmo que não estejamos alcançando ainda isso, o Espírito testifica o nosso próprio Espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus e nós temos paz com Deus. É isso. A nossa união com Cristo também reflete, digamos assim, na nossa vida de igreja, né? Paulo diz, né? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Ou seja, quando Deus nos chama por meio da palavra, né? Por meio do Espírito Santo, a pertencermos a Ele, nós não ficamos sozinhos, né? Ele nos dá uma família, Ele nos torna seus filhos e a gente vive em comunidade, né? Com outros irmãos. E isso é um ponto importante, né?
nós somos chamados não para vivermos uma religiosidade vazia, individualista, mas sim uma fé que é de comunidade, é comunitária. E isso é muito importante falar nos dias de hoje, né? Com desigrejados, com pessoas achando que podem fazer tudo por si mesmas, né? O Espírito Santo capacita cada um de nós com dons e habilidades diferentes para que a gente edifique um ao outro, né? Sem isso, o corpo de Cristo não anda, né? Não adianta a gente querer fazer que o corpo ande só com a perna ou tente segurar algo só com o braço, né? Todos nós precisamos uns dos outros no corpo de Cristo, né? Nós somos unidos, né? Por Ele. Amém. 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 Então, para finalizar, eu queria ler só o texto aqui de Gálatas 5, e eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional algo muito interessante. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É interessante a relação que Paulo faz entre viver no Espírito e satisfazer o desejo da carne com a desunião dos irmãos. É interessante, né? Porque, como o Renan falou, é o amor que é o lugar onde você vive a plenitude do Espírito, né? O amor, é porque hoje em dia também todo mundo fala de amor, né? O amor virou um negócio que ninguém mais sabe o que é. Mas o amor firmado através da palavra, pela palavra, o amor que procede da palavra, ele é que é a verdadeira liberdade do Espírito. Ele é o que proporciona nós andarmos no Espírito, né? Se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós estamos andando no Espírito, nós estamos cumprindo a lei de Deus, né? Mas se nós vivemos em desunião, nós, como no versículo 15 diz, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para vocês não se destruírem mutuamente. E eu estava pensando a respeito disso, inclusive, esses dias. Cara, falta poder do Espírito Santo na igreja. Falta poder do Espírito Santo nos irmãos, sabe? Você vê as redes sociais, as pessoas se matando, bicho. Crente contra crente, sabe? Por causa de posicionamento político. As pessoas simplesmente não conseguem conviver mais com alguém que pense diferente delas, cara. Tipo, nós precisamos do poder do Espírito Santo, cara. Precisamos do poder do Espírito Santo para olhar os irmãos que pensam diferente e não é a questão de vamos passar a mão na cabeça, não, mas entender que apesar das diferenças, nós estamos unidos através do Espírito, porque o que o Espírito faz? Nos faz viver em unidade, né? Na unidade do Espírito, no vínculo do amor, como diz a palavra. Então, assim, é o Espírito que nos faz andarmos, mesmo em meio às nossas diferenças, de forma unida. Através do amor a Jesus, através do amor ao nosso Deus Trino, né? Então, se está faltando união, se vocês verem, como eu vejo, as pessoas se matando, é porque falta o poder do Espírito. Está faltando o poder do Espírito na igreja. Falta o poder do Espírito nos casamentos, cara. Por que a gente vê tantos divórcios no meio evangélico, quase tantos quanto no meio secular? Porque falta poder do Espírito. Por que nós vemos tantos irmãos imersos em pornografia, em dificuldades na área sexual? Porque falta poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque ninguém é bom, mano. Ninguém é forte. Todo mundo é fraco, todo mundo é quebrado, todo mundo está precisando de ajuda. E é o Espírito Santo que nos dá esse poder. É o Espírito Santo quem de fato fortalece a nossa fé. É o Espírito Santo que de fato nos faz andar em santidade. Sem o poder do Espírito Santo nós não conseguimos nada, conseguimos fazer nada. Ninguém consegue amar a Deus, ninguém consegue obedecer a Jesus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que concede essa força interior no nosso coração. E quem era mais cheio do Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo plenamente cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, mano. E nele se cumpre de fato essa palavra de viver no Espírito Santo, porque ele de fato guardou toda a lei, ele amou o próximo como a si mesmo, ele de fato obedeceu, ele não odiava as pessoas, ele amava as pessoas. E nós somos chamados a refletir esse amor de Jesus Cristo, né? Através do poder do Espírito Santo. Então nós temos que clamar pelo poder do Espírito Santo, temos que clamar mesmo para que o Senhor nos dê graça. O Renan citou aí a respeito do fruto, né? Que é um fruto, né? É um fruto do Espírito que tem várias características, né? Amor, benignidade, mansidão, domínio próprio.
E a gente precisa disso, cara. A gente precisa, porque a igreja brasileira. Alguém comentou outro dia, não sei quem foi, não sei se foi tu, Diego, que até os bancos, cara, tipo, tem uma certa política a respeito de fazer empréstimos para religiosos, para evangélicos, porque são mal pagadores. Caramba, bizarrésimo, mano. Bizarrésimo isso. Olha o nível que nós chegamos, cara. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo para reavivar a igreja, cara. A igreja como um todo. A igreja tem sendo vista como um instrumento político na mão de pessoas mal intencionadas, sabe? A igreja não tem sido vista mais como sal e luz da terra, mas tem sido visto como um curral eleitoral. Isso é terrível, isso é terrível. Precisamos nos arrepender, precisamos do poder do Espírito Santo mesmo. Precisamos de fato amar uns aos outros e só conseguimos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. É o que eu rogo, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, sabe? Começar por mim, minha família, a minha igreja, para que o Espírito Santo de fato derrame da sua graça e que realmente haja um avivamento no meio da igreja, sabe? Para que haja de fato amor, para que a gente pare de morder uns aos outros por causa de política, por causa de assuntos tão, apesar de importantes, mas que não é o que deve regir a nossa vida. O Senhor tenha misericórdia de nós. Sim, amém. Então, pessoal, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos programas, se o Senhor assim permitir. Sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Valeu! Valeu! Valeu!